Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu quero mostrar para vocês hoje como é que a gente desenha e trabalha com o diagrama do corpo livre. O que são os diagramas de corpos livres, né? O que é um corpo livre? Corpo livre é qualquer objeto na física que a gente está estudando quais são as propriedades ali nele, em volta dele, o que está atuando nele. Então, desenhar o diagrama do corpo livre significa demarcar quais são as forças que atuam sobre o corpo em um dado sistema. Então, cada item desse sistema é um corpo diferente que eu chamo de corpo livre. Vamos começar considerando um problema, então, de um plano inclinado, com dois bloquinhos presos entre si por um fio e uma roldana, né, uma polia segurando esse sistema todo, fazendo a transmissão de força do sistema. Então eu vou começar pensando nesse bloco aqui, ó. Eu vou marcar as forças que atuam nele. Ou seja, eu vou fazer o diagrama de corpo livre desse bloco. Eu quero que vocês aprendam isso muito bem, porque isso é muito importante para o que nós vamos estudar a seguir. E também vou mostrar hoje para vocês como colocar essas coisas aqui em termos matemáticos em um sistema de equações, tá bom? Então olha só, aqui as forças que eu tenho são naturalmente o peso. Afinal, estou num lugar com gravidade, eu tenho que ter uma força-peso. Aqui surge também uma força normal, lembrando que a normal é perpendicular ao plano, então aqui surge uma força normal. Além disso, como ele está preso por uma corda, aqui eu tenho uma força de tração, que está atuando no bloquinho também. Tem alguma outra? Em princípio não. Se eu estiver considerando o atrito também, aí eu desenharia a força de atrito aqui, dependendo do lado para o qual ele deve estar tendendo a deslizar. Mas a força de atrito vai ser paralela sempre ao sentido de deslocamento e de sentido contrário ao sentido de deslocamento. Então, esse é o diagrama de corpo livre desse primeiro bloco aqui. Agora, vamos desenhar o diagrama de corpo livre desse segundo bloco. Nesse segundo bloco, o diagrama de corpo livre tem também a força-peso. Afinal de contas, nós estamos na Terra, então aqui existe uma força-peso, certo? Além disso, eu tenho aqui uma força de tração. Como ele não está em contato com mais nada, não tem mais nenhuma força atuando. Então, esse é o diagrama de corpo livre desse objeto aqui, certo? Então, essas são as caracterizações do meu sistema de forças atuando aqui. É assim que a gente desenha um diagrama de corpo livre. Vamos pensar em mais um exemplo, um outro diagrama de corpo livre. Imaginem o seguinte, imaginem que nós queremos fazer um experimento para testar coeficientes de atrito. Então, nós podemos pegar um plano, colocar um bloco nesse plano, em cima desse bloco, um outro bloco. Assim, tá bom? E aí vamos imaginar o seguinte, imagina que aqui a gente tem uma parede e nessa parede tem uma polia, tá? Uma roldana. E nossos blocos estarão presos desse jeito assim. Eu vou colocar uma corda conectando os dois. Assim, se eu puxo um, o outro acaba deslizando em cima dele e vice-versa, certo? Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre quando eu aplico uma força puxando o bloco de cima. Então, eu estou aplicando uma força F aqui em cima e eu quero saber de que forma isso vai afetar as outras coisas aí no meu sistema todo. Então, para começar, marcando as forças que atuam no bloquinho aqui de cima, tá bom? Esse bloco aqui. Naturalmente, tem a força F atuando sobre ele, ela já está demarcada. Isso é uma coisa que o exercício poderia trazer para vocês. Eu tenho também uma força peso, eu tenho aqui uma força de tração, e eu tenho uma força normal. Pronto, essas são as forças que atuam no bloco de cima. Claro, como esse é um experimento de atrito, né? Então eu tenho que ter também uma força de atrito. Como a força F está puxando para cá, a tendência dele deslocar é nesse sentido, da direita para a esquerda. Então a força de atrito vai ser uma força que surge nele da esquerda para a direita, em sentido contrário. Ela aparece aqui assim. Ok? Aqui eu tenho peso, tração, normal e atrito, desse jeito. Essas são as forças que atuam aqui no bloquinho de cima. E no bloquinho de baixo, bom, como ele está sendo puxado para cá, a tendência dele é deslizar no sentido da esquerda para a direita. Então, vamos lá marcar as forças que tem. Eu tenho uma força peso atuando nele. Eu tenho uma força de tração, vindo aqui. Eu tenho a força normal do contato com o bloquinho de cima, só que essa normal agora está aqui para baixo. Eu tenho a força normal dele com o piso, que é uma força que está aqui para cima. E eu tenho a força de atrito agora, que vai ser contrária ao deslizamento, então é desse jeito assim. Então, olha, esse aqui é um outro exemplo em que nós desenhamos, destacamos aí todas as forças que atuam. Nós fizemos o diagrama de corpo livre desse sistema, para o bloco de cima e para o bloco de baixo. Eu quero que vocês notem agora como é que a gente faria para calcular qual é a força de atrito, por exemplo, que surge aqui entre esses dois.
Aliás, eu esqueci de marcar uma importante, né? A força de atrito que o bloco de cima aplica no bloco de baixo. Como a tendência dele é deslocar para lá assim, né? A tendência de deslizamento é nesse sentido, o bloco de baixo está indo da esquerda para a direita, então a força de atrito vai ser algo aqui da direita para a esquerda. Então esse é o atrito do bloco de baixo. Né? Então a gente marcou todas as forças aí do diagrama de forças e aí eu posso somar essas componentes todas e faço isso vetorialmente. Eu vou mostrar para vocês em um exemplo como isso funciona. Ó, pessoal, vamos considerar esse exemplo aqui. Imagina que eu tenho dois blocos, um bloco A e um bloco B, pesando respectivamente 2 kg e 8 kg, e eu quero saber qual é a força que o bloco A aplica no bloco B. Então, eu quero saber uma força que está sendo aplicada no bloco B. Ou seja, eu vou desenhar o diagrama de forças do bloco B, tudo bem? Eu tenho peso, eu tenho uma força normal e eu tenho uma força que o A aplica no B, aqui, desse jeito, certo? Então, aqui eu tenho peso de B, a normal de B e a força que o bloco A aplica no bloco B. Vou escrever desse jeito aqui, tá bom? Agora vamos analisar o bloco A. Quais são as forças que atuam aqui no bloco A? Eu tenho uma força de 100 N sendo aplicada no sistema inteiro. Eu tenho o peso do bloco A. Eu tenho a normal do bloco A. E eu tenho aqui uma força de reação que o bloco B aplica no A. Em sentido oposto aqui, mas eu sei que essa força de reação tem que ser igualzinha a essa daqui de cima. Então, no lugar de ser FAB, vai ser FBA. E a gente sabe que, embora vetorialmente uma seja o oposto da outra, né? Nós sabemos que o módulo dessas forças equivalem, são a mesma coisa. É a terceira lei de Newton, princípio de ação e reação. FAB igual a FBA, certo? Bom, então agora vamos pensar em qual deve ser a força que está atuando aqui no meu bloco B. Eu vou pensar em termos da resultante, eu vou aplicar as leis de Newton aqui. Da seguinte forma, eu sei que no sistema inteiro tem uma força interna de 100 newtons que está fazendo esse sistema entrar em movimento. Como vocês devem ter notado, eu estou desprezando o atrito aqui. Uma outra coisa que eu acho importante notar é que o sistema está se movendo solidariamente. O que significa isso? Significa que os meus bloquinhos não estão se separando, eles estão fazendo todo o movimento juntos, assim. Ou seja, um está parado em relação ao outro. O que faz sentido, afinal de contas, se nós analisamos só esse sistema aqui fechado, a soma de todas as forças vai dar zero, porque a normal vai se cancelar com o peso, uma vez que os blocos não estão subindo nem descendo, e FAB é igual a FBA, então elas se cancelam também. Ou seja, a resultante desse sistema isolado, assim pensando só nos blocos, é nula. Quando eu penso num outro referencial, um referencial da Terra, por exemplo, eu tenho aí uma força de 100 newtons atuando. Agora, vamos pensar no seguinte, eu sei que a resultante total nesse sistema aqui, a força que está fazendo ele entrar em movimento é 100 newtons. Eu sei que a resultante é igual a massa vezes a aceleração total, certo? A resultante é a massa vezes a aceleração total. Pessoal, uma coisa importante é notar que resultante não é força, resultante é a soma das forças, tá bom? Então, a soma de todas as forças que está atuando aqui vai dar 100 newtons, porque todas essas vermelhas se cancelam entre si, sobra só essa força escrita em preto. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, 100 newtons é igual a massa, e a massa agora é a massa do sistema, 2 kg mais 8 kg, que vai dar 10 kg. Vou colocar as unidades aqui embaixo, tá bom? 10 kg vezes a minha aceleração. Eu não sei quanto vale essa aceleração, mas eu consigo calcular. Aqui eu tenho que 100 é igual a 10 vezes a aceleração. Isso só acontece se a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Simples assim desse jeito. Então eu sei que a aceleração do meu sistema é 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, tanto o bloco A quanto o bloco B estão se movendo a 10 metros por segundo ao quadrado. Agora é o seguinte, se eu tapo o bloco A e analiso só o que está acontecendo no bloco B, as únicas forças que estão atuando são essas. Como o movimento é horizontal, as forças verticais não estão influenciando. Então eu sei que a força que A aplica em B é a força que está fazendo o bloco B se mover com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a força que A aplica em B é igual à massa de B, que é 8 kg, certo? Vezes
a aceleração do bloco B, que no caso a gente já calculou, é a aceleração do sistema inteiro, 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, o resultado disso, 8 vezes 10, é igual a 80 newtons. Então, essa é a força que o bloco A aplica no bloco B. Consequentemente, essa deve ser a força que o bloco B aplica no bloco A. E nós podemos verificar isso de forma muito simples. Aqui no bloco A, a gente tem uma força de 100 newtons sendo aplicada da esquerda para a direita e uma força de 80 newtons da direita para a esquerda. Sendo assim, é como se o nosso bloco A tivesse uma resultante exclusivamente sobre ele de 100 menos 80, 20 newtons da esquerda para a direita. Então, a aceleração desse bloco tem que ser proporcional a essa força. Portanto, olha só, a gente vai fazer aqui 20 newtons é igual à massa do bloco A, que é 2, vezes a aceleração. A aceleração vai ser igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado bate com o que nós calculamos anteriormente. Então, a física funciona, tá bom? É uma forma de interpretar o problema colocando matemática. Mais para frente, nas próximas semanas, nós vamos lidar com problemas um pouco mais complicados que precisarão de resolução de sistemas de equações. Então, eu vou aproveitar essa aula para mostrar para vocês o que é um sistema de equação, um sistema linear de equação, e como é que a gente resolve esses sistemas lineares de equação. Então, um sistema linear de equação é basicamente um sistema em que você tem diferentes equações que combinadas te dão um conjunto de números que são solução. Por exemplo, se eu tenho uma equação que diz que 2x mais y igual a 4 e uma outra equação que diz que x mais 2y igual a 6, por exemplo. Isso é um sistema de equação e eu consigo resolver. Se eu tivesse só a primeira equação, eu não tenho como dar uma resposta, porque eu poderia ter aqui, por exemplo, x igual a 1 e y igual a 2. 2 vezes 1 dá 2, mais 2, 4. É uma solução. Outra solução que eu poderia ter também seria x igual a 2 e y igual a 0. Afinal, 2 vezes 2 dá 4, mais 0, 4 também. Outra solução que eu poderia ter seria x igual a meio e y igual a 3. Afinal, 2 vezes meio dá 1, mais 3 é igual a 4. Eu tenho uma infinidade de soluções. Então, uma equação só não é suficiente para resolver o meu problema. Mas unindo as duas equações, eu consigo encontrar o valor exato de x e y ou mostrar que não existe o valor de x e y que satisfaz isso. Como eu posso fazer? Eu vou isolar o y, eu posso resolver de diferentes formas. Nesse caso, eu vou mostrar uma resolução por substituição, que é geralmente a forma mais simples e mais... Nem sempre a mais simples, mas é a mais geral para resolver. Quase todos os problemas de sistema podem ser resolvidos usando métodos de substituição. Eu faço da seguinte forma. Eu vou isolar o meu y aqui. Então, eu vou deixar ele desse lado na minha primeira equação. Eu vou olhar para a primeira equação e vou dizer que se 2x mais y é igual a 4, isso significa que y é igual a 4 menos 2x. Passei para lá subtraindo. Agora que eu tenho um valor de y, eu posso substituir isso aqui na minha segunda equação. Eu vou ficar com a seguinte equação nesse segundo caso. É x mais 2 vezes y, só que y é igual a 4 menos 2x. Então, x mais 2 vezes 4 menos 2x é igual a 6. Desse jeito aqui. Agora eu resolvo esse sistema. Eu faço a distributiva e eu tenho aqui x mais 2 vezes 4, 8, menos 2 vezes 2 dá 4x é igual a 6. X menos 4x vai dar menos 3x. Então, o que eu tenho aqui, 8 menos 3x é igual a 6, certo? Isso significa que menos 3x é igual a 6 menos 8. Portanto, menos 3x é igual a 6 menos 8, claro, menos 2. Então, x é igual a menos 2 dividido por menos 3, que é igual a 2 terços. Eu tenho o valor de x. Como eu tenho o valor de x e eu deixei y em termos de x, eu consigo substituir um no outro. Então, já que x é igual a 2 terços, y é igual a 4 menos 2 vezes 2 terços. Ou seja, y é igual
a 4 menos 4 terços. Então, aqui a gente chegou numa solução para esse sistema. Essa solução é x igual a 2 terços e y igual a 4 menos 2 terços. Aliás, 4 menos 4 terços. Certo? É assim que se resolve sistemas. Eu não vou me aprofundar nisso, afinal de contas isso é algo matemático. Eu vou me aprofundar nisso dentro do contexto físico, mas isso fica para o nosso retorno, para a gente abordar esses problemas um pouco mais complicados. Eu peço que vocês estudem sistemas de equação, para a gente poder voltar já sem isso ser um problema, tá bom? Para a aula de hoje é isso. Até a próxima.